Bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Máquina de Guerra, Filosofia Política da Educação. Eu sou o Bruno e hoje daremos sequência à série que discute o livro Democracia e Educação, provavelmente a principal obra publicada em 1916 do filósofo norte-americano John Dewey. E o que nós temos para hoje, seguindo a nossa leitura comentada, são os capítulos 13 e 14 da obra. O capítulo 13, denominado A Natureza do Método, e o capítulo 14, A Natureza da Matéria de Estudo. Esses dois capítulos, eles são bem complementares. Inclusive, eu aconselharia que essa leitura ela fosse realizada por aqueles que se interessarem de uma maneira acompanhada, porque o Dewey, quando ele vai colocar em jogo a sua definição de método, ele o faz acompanhado do que ele entende por matéria. Mas essas definições, tanto de método quanto de matéria, elas não são categóricas, como também elas não procuram uma essência que exista nessas palavras. O Dewey, ao trazer à tona esses dois termos, ele está fazendo a partir da educação, certo? E logo, método, nós vamos ver, se refere a método de ensino, e matéria, por seu turno, tem a ver com o que a gente pode chamar de também, sem prejuízo, de disciplina escolar, ou matéria de escola. Pois então, o Dewey, ele começa dizendo que o grande problema da escola, né, e vocês percebam que dizer que a escola está em crise não é um fenômeno recente, já faz bastante tempo. Não saberia dizer quando começou, talvez isso não interessa aqui, mas é fato que em 1916 o Dewey ele vai escrever colocando que é necessária uma grande reforma das instituições escolares. E entre tantos problemas que poderiam ser identificados, o Dewey vai colocar que o pedagógico é o principal deles. E por quê? Por dois motivos que têm a ver, inclusive, com os temas dos capítulos. O primeiro é que, por incrível que pareça, na escola não se discute o que é método de ensino de uma maneira cuidadosa, de uma maneira séria, e por outro lado também não se sabe a diferença entre matéria escolar e, vamos chamar aqui, de matéria acadêmica. Ao longo da leitura aqui comentada, eu acho que nós vamos conseguir fazer melhor essas diferenciações. E é interessante que o método de ensino, ele vinha sendo, nas palavras do autor, negligenciado. Discutir sobre o método de ensino, discutir a didática, porque se acreditava, à época, que para ser um bom professor e ensinar bem, bastava saber muito sobre um determinado conteúdo. Isso já seria o suficiente, de modo que discutir sobre didática era algo inútil, né? Não tinha por que haver disciplinas de metodologia de ensino. É claro que o Dewey ele já vai dizer que ele é contrário a esse posicionamento. Primeiro porque alguém que sabe muito sobre... Eu sou um professor de história que sei muito sobre história, mas o fato de eu saber muito sobre história pressupôs que eu tivesse um método de aprendizagem do saber histórico.
isso não se deu de uma maneira orgânica ou espontânea. Muito antes, pelo contrário, houve uma organização para que eu conseguisse aprender satisfatoriamente, inclusive no caso, né, abundantemente, uma determinada matéria, que aqui eu estou dando o exemplo da história. Não foi sozinho, né? Exigiu ordenamento, exigiu técnica, inclusive. Então o Dewey ele vai dizer que método para o Dewey ele coloca de uma maneira bem cristalina que é uma ação inteligente, organizada a partir, né, de determinados objetivos para alcançar certos resultados. Isso é método. E método de ensino, por sua vez, é organizar uma determinada matéria, uma determinada disciplina, para que ela seja exposta de maneira eficiente, de maneira eficaz e que seja, portanto, útil. Bem próprio, inclusive, de uma perspectiva filosófica pragmatista, que é a corrente ao qual o Dewey se inclui. Então esse é o primeiro ponto, uma defesa das metodologias de ensino. Pois bem, como não havia, na visão do autor, uma discussão profunda e rigorosa sobre as metodologias de ensino, o que nós tínhamos nas escolas, né? Que cenário os professores se deparavam e quais problemas eles enfrentavam. O Dewey vai colocar aqui em primeiro lugar, né? Ao não ter um método de ensino, tu não faz estudos de caso, tu não observa as tuas turmas, tu não estuda as tuas próprias turmas, os teus próprios alunos, tu não observa as rotinas, os caminhos de aprendizagem, as condutas das crianças e dos adolescentes, e com isso tu não consegue prever as ações que vão acontecer naqueles espaços, porque tu achou que isso se daria de maneira espontânea. Isso é um problema de não ter método. Ao mesmo tempo que não se tinha método, paradoxalmente, acreditava-se que uma mesma abordagem de ensino serviria em todas as escolas, para todos os alunos, feita por qualquer professor, que era o que a gente chama de método tradicional de ensino, ancorado na ação verbal. Isso era problemático porque se acredita, portanto, que todos aprendem de mesma forma e, portanto, na visão do Dewey, tu nivela pela média. É algo medíocre que, nas palavras, inclusive, do próprio autor, atrofia a atividade intelectual. E isso, inclusive, não é nem científico, porque a aprendizagem ela se dá não pela mera escuta, não é ficando sentado quieto ouvindo um discurso que nós aprendemos. São necessários, e aí isso está concatenado aos capítulos anteriores, são necessárias experiências, são necessárias atividades, interações, ações, estímulos, enfim, retornar a todo aquele vocabulário que o Dewey vem destacando nos capítulos anteriores. Então, assim, o fato da metodologia de ensino não ser interrogada e problematizada faz com que, no fim das contas, não haja aprendizagem na escola. E o Dewey, ele está colocando, isso é importante dizer, que a pedagogia tradicional, ela que foi aprovada não pelo pensamento científico, mas sim pelo senso comum, ela
ela se arraigou e ela se infiltrou, ela se concretizou na escola de uma determinada maneira que ela até pode ter o seu valor. E para aquele que está começando, para aquele que está implementando um trabalho, os princípios gerais presentes na pedagogia tradicional, eles não necessariamente precisam ser de todo abandonados. Só que são princípios gerais, que quando confrontados com casos particulares, eles mostram a sua fragilidade. Então, bom, até aqui já estamos na metade do capítulo sobre a natureza do método, na verdade finalizando ele e indo para o capítulo sobre a matéria. O Dewey ele faz uma defesa bem importante de que a didática é um tema a ser estudado na formação de professores. Para construirmos uma didática eficiente e produtiva, é importante que saibamos, inclusive, como é que a gente pensa e como é que a gente constrói o nosso pensamento, e a partir disso vamos tendo experiências que possibilitam aprendizagens. Então o Dewey ele vai retomar uma ideia já colocada em passagens anteriores do Democracia e Educação, que o pensamento se dá, e portanto a própria aprendizagem, pela resolução de problemas, relação com elementos empíricos, coleta de dados, observações das situações, multiplicar os pontos de vista, realizar experiências, pôr à prova hipóteses, testar essas hipóteses, verificar os resultados e refletir sobre esses próprios resultados. É assim que nós aprendemos. É assim que o pensamento avança. Colocar hipóteses à prova, resolver problemas. É assim que se dá a continuidade e o progresso do ato de pensar. Logo, nessa perspectiva bem pragmatista, e que alguns diriam hoje utilitarista, não deixa de ser, a matéria na escola, as disciplinas do currículo, elas têm que ter relação com a vida. Elas têm que ser úteis. Elas têm que ter significado para os alunos. Elas estão aí, acho que isso é importante destacar, as matérias que estão lá na escola, elas refletem aquilo que foi produzido culturalmente, cientificamente, filosoficamente, e que merece ser perpetuado. Mas perpetuado até certo ponto. Que ponto limite é esse? Que é aquele a partir do qual se pensa num futuro que seja melhor do que o passado. É dessa maneira que o autor ele pensa a matéria escolar. E aí vem algo interessante, que vem um segundo erro grave na escola, identificado pelo Dewey, que é não saber a diferença entre a matéria acadêmica universitária e a matéria escolar. Muitos tratam como se fossem a mesma coisa, mas não são. O Dewey ele vai colocar, por exemplo, ele usa a geografia como ilustração. A geografia acadêmica é uma coisa, a geografia da escola é outra. Um grande geógrafo, ou alguém que sabe muito de geografia, ele não necessariamente vai ser um bom professor de geografia. Porque para ser um bom professor de geografia, ele deve levar em conta e conhecer o espaço geográfico de quem? Dos seus alunos. É uma diferença. Ele há que fazer essa transposição. Ou seja, ele deve partir da experiência e ele deve proporcionar ações, resoluções de problema, atos significativos na escola
mediados pela geografia, mas não simplesmente um carregamento de um lado da geografia que é feita na universidade, simplesmente entregá-la para os alunos da escola básica. Isso é um erro, né? Logo, vem aí se aproximando do final uma série de princípios que o Dewey vai colocar através dos quais a matéria escolar deve ser desenvolvida na escola, que é diferente na visão dele daquela que é feita na universidade. Que princípios são esses? Eu enumerei 4 que eu anoto, que, novamente, estão bem concatenados aos capítulos anteriores. Então, né, digamos que eu estou tratando aqui da biologia, por exemplo. Como é que se ensina a biologia? Ações concretas. O aluno deve interagir com a matéria da biologia, deve ter espaço para ações, né? Porque se aprende fazendo, né? Isso é importante. A biologia, e aí vem o papel do professor, ele deve identificar, né, quais elementos, quais temas da biologia interessam ao aluno, são passíveis de produção de experiências, são aplicados em situações da vida, certo? É quase como uma triagem, é quase como uma curadoria. Deve haver experiências, justamente para colocar à prova, né? Um termo recorrente no pragmatismo, colocar à prova a importância e a utilidade do conhecimento biológico na vida do aluno. E a melhor maneira de colocar à prova é como? Proporcionar investigações, verificar resultados, levantar hipóteses, em suma, resolver problemas. Novamente, esse tema aparece no Democracia em Educação. Concluindo, nós vimos aqui então nesses 2 capítulos a importância das metodologias de ensino, a importância de se discutir didática, a defesa de uma formação docente que não é aquela ligada a uma ideia de erudição. Acho isso importante de se destacar. E, ao mesmo tempo, uma reforma do pensamento pedagógico. O Dewey, ele encerra o capítulo, e aí acontece de uma forma, a meu ver, isolada, mas importante, porque sim, ele vai dizer que o currículo, e ele usa o termo, o currículo ele deve ser repensado. A função do currículo não é mais o verbalismo, não é mais a escolástica, não é mais o conteudismo. O currículo ele deve ter principalmente 2 funções, ranqueadas inclusive. A primeira delas é melhorar a vida, né? Melhorar uma sociedade com vistas à democracia. Já vimos aqui, inclusive, o que o Dewey entende por democracia. Mas fazer com que as pessoas vivam melhor, convivam melhor e troquem experiências, essa é a principal função do currículo. A segunda, que vem depois, é a dimensão profissional, é a formação para o trabalho, né? O que nós vemos hoje é não só talvez uma inversão, ou seja, uma formação para o trabalho em primeiro lugar, como talvez a única coisa que muitas vezes se entende que a escola deve fazer: formar e preparar sujeitos para uma profissão, né? Nem às vezes a dimensão humana é colocada em debate, muito menos implementada enquanto política pública, né? Lá o Dewey, em 1916, ele já alertava dessa importância do currículo para a condição humana. Então, justamente quando talvez alguns acusam o Dewey de ser um liberal, e ele é, mas de pensar apenas na perspectiva econômica, isso não se sustenta quando nós lemos com calma
sem olhares enviesados, o Democracia e Educação.